Olá, boa tarde. O Exame Nacional do Ensino Médio, que tem a primeira rodada de provas agendada para o próximo domingo, dia 17, está tirando o sossego dos mais de 5 milhões de estudantes que serão avaliados. Na véspera do teste, as atenções estão voltadas para o intenso debate sobre a viabilidade da realização do Enem em meio à pandemia e aos prejuízos causados por um eventual novo adiamento. A questão chegou ao Poder Judiciário. Esse é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça e você vai ver também. Após decisão da Justiça, pacientes do Amazonas com Covid-19 começam a ser transferidos para outros estados. Governo do Distrito Federal informa ao Ministério Público que vacinação deve começar na próxima semana. Num primeiro momento, serão vacinados os profissionais de saúde, idosos acima de 75 anos e pessoas acima de 60 anos que estão internadas ou em asilos. E ainda, museu em Curitiba recebe mais de uma centena de quadros apreendidos na Operação Lava Jato. O estado do Amazonas começou a receber as primeiras medidas de apoio determinadas pela Justiça Federal. Hoje, pacientes da rede pública de Manaus que correm risco de morrer por falta de oxigênio começaram a ser transferidos para outros estados. O transporte dos pacientes com Covid é feito em voos da Força Aérea Brasileira. De acordo com o Ministério da Saúde, serão levados 25 doentes por vez, com acompanhamento de equipes médicas, tanto no ar como em solo. Cerca de 235 pessoas hospitalizadas em Manaus deverão ser transferidas para as UTIs de 8 capitais brasileiras. Os relatos de pacientes agonizando nos leitos de UTI e o desespero dos profissionais de saúde e familiares diante da impotência viralizaram nas redes sociais e comoveram todo o país. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Quem puder ajudar, trazer bomba de oxigênio aqui para o SPA, da Redenção. Uma força-tarefa foi criada para suprir a falta de oxigênio para os pacientes com a Covid. Na madrugada desta sexta, 2 aviões da FAB com uma carga de 386 cilindros saíram do aeroporto de Guarulhos, rumo a Manaus. Só na última semana, o consumo de oxigênio nos hospitais da capital do Amazonas teve um aumento de 1000%. Já são mais de 223 mil infectados e 5.930 mortes, de acordo com o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância Sanitária. No Twitter, o ministro do STF, Gilmar Mendes, se solidarizou com as famílias que vivenciam o que ele chamou de catástrofe. O ministro escreveu ainda que a situação estarrecedora escancara de forma cruel as falhas no combate à Covid e pediu união de todas as esferas de poder. Os Ministérios Públicos Federal e do Amazonas e as Defensorias Públicas da União e do Estado entraram com uma ação civil pública na Justiça Federal de Manaus para responsabilizar a União. Na ação, as instituições afirmam que a competência de assegurar o fornecimento regular de oxigênio para os hospitais de Manaus é do governo federal. O Ministério da Saúde afirmou que montou um plano de contingência para o estado e que nesta semana enviou 5.000 metros cúbicos de oxigênio líquido para ajudar no combate à Covid na região. A vacinação contra a Covid-19 deve começar na próxima semana no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde do DF apresentou nesta quinta-feira ao Ministério Público o Plano Distrital de Vacinação, onde foram discutidas as fases de imunização, grupos prioritários e logística. De acordo com o plano de imunização do Distrito Federal, a vacinação contra a Covid-19 deve começar na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro. A previsão é que sejam vacinados na primeira fase os profissionais de saúde,
idosos acima de 75 anos e pessoas com mais de 60 anos que estejam internadas em hospitais e asilos. Na segunda fase, pessoas entre 60 e 74 anos. Na terceira fase, as pessoas com doenças crônicas e que agravam o quadro com a Covid-19. A expectativa do governo é vacinar nesta primeira fase pelo menos 200 mil pessoas. O plano de imunização do Distrito Federal segue as normas e diretrizes do Plano Nacional do Ministério da Saúde. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rebateu informações publicadas nesta sexta-feira pelo jornal O Globo. Em nota, ele diz que a reportagem Liminares com Prazo apresentou informações duplamente erradas ao afirmar que a decisão do ministro Alexandre, que suspendeu o ilegal acordo entre a Lava Jato de Curitiba e a Petrobras para a criação de uma fundação, está no grupo de decisões monocráticas ainda não julgadas e que o dinheiro permanece em depósito judicial. De acordo com a nota, a decisão final foi proferida em setembro de 2019, extinguindo o processo com resolução de mérito, tendo seu trânsito em julgado no mês seguinte. Os valores foram destinados à educação, ao meio ambiente e, posteriormente, em 2020, parcialmente transferidos para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a exclusão da sociedade civil do CONAD, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Os detalhes com Viviane Novaes. O CONAD é um órgão superior do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Ele foi criado em 2006 e regulamentado no mesmo ano. O texto previa a participação expressiva de instituições ou entidades nacionais da sociedade civil no Conselho. Mas, em 2019, um novo decreto retirou a sociedade civil da composição do CONAD. A OAB questiona essa mudança. Alega que as normas revogadas garantiam a presença de profissionais de diversas categorias que contribuíam para o debate e o desenvolvimento de políticas públicas sobre drogas. Para a Ordem, a mudança gera retrocesso democrático e viola direitos fundamentais, como o princípio da separação dos poderes. O relator da ação é o ministro Ricardo Lewandowski. O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, recebeu mais de 100 quadros apreendidos em mais uma fase da Operação Lava Jato. O lote se soma a outras 230 obras de arte que já haviam sido destinadas ao museu em operações anteriores. Na operação, a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Brasil. Entre as apreensões, trabalhos de diversos artistas plásticos reconhecidos no Brasil e exterior. Os quadros vão passar por um laudo pericial para atestar a originalidade e as condições atuais. Depois serão expostos no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, que já recebeu mais de 200 obras de arte apreendidas em operações da Lava Jato. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, um argentino de 51 anos, procurado pela Interpol. Ele é acusado de lesão corporal, furto, desobediência e ameaças. O mandado de prisão para fins de extradição foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. O homem será transferido para o complexo de presídios de Jericinó, onde há uma ala específica para os presos da PF, até que seja definitivamente extraditado para o país vizinho. O Conselho Nacional de Justiça determinou que o Tribunal de Pernambuco retome a realização das audiências de custódia em até 10 dias. Se o agravamento da pandemia não permitir que sejam presenciais, elas deverão ser feitas por videoconferência. As audiências haviam sido suspensas em março do ano passado por causa da Covid-19. Um advogado então recorreu ao CNJ, alegando que o TJ de Pernambuco não havia retomado as audiências de custódia, apesar de já fazer audiências de instrução e julgamento por videoconferência. Em seu posicionamento no processo, o tribunal defende que a Covid-19 é motivação idônea para a não realização das audiências de custódia. O pedido foi analisado pelo conselheiro do CNJ, Rubens Canuto. Ele destacou que a orientação do CNJ é de que, não sendo possível a realização da audiência de custódia de forma presencial em 24 horas, por causa do risco de contaminação, elas devem ser realizadas necessariamente por videoconferência.
Para ele, é dever dos tribunais adotar com prioridade todas as medidas necessárias ao restabelecimento das audiências de custódia com a maior brevidade possível, principalmente no caso da Justiça de Pernambuco, que tem a estrutura necessária para isso. No próximo bloco, a gente fala sobre o Enem e as ações judiciais envolvendo a realização das provas marcadas para este fim de semana. Voltamos já. Quando eu falo em Constituição Federal, eu lembro de casa, de alicerce, porque ela foi construída em prol da população. E você pode observar durante toda a Constituição, seus artigos, como, por exemplo, no artigo 6º, que fala dos direitos sociais. Nós temos o direito em relação ao desenvolvimento urbano, saneamento básico, propriedade, quando a casa pode ser violada ou não. Você conhece os seus direitos? Então leia e se interaja, aprenda mais sobre a Constituição Federal do Brasil. Uma usina de açúcar em Goiás foi responsabilizada por agressões sofridas por um empregado. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O caso ocorreu na usina São Francisco, no interior de Goiás, e envolve um administrador de empresa e um motorista de caminhão. De acordo com o processo, o administrador teria sido agredido com uma barra de ferro pelo motorista durante uma briga no pátio da usina. Em defesa, a empresa alegou que houve apenas uma discussão acalorada, que não caracterizou o acidente de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, afastou a sentença que havia responsabilizado a usina pelo ocorrido. A agressão resultou na fratura de um braço que limitou o profissional para as atividades que exercia. Mas, para o TRT, ele não conseguiu demonstrar a culpa da empresa pela violência praticada pelo motorista. O administrador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou ser nítido o prejuízo causado ao empregado, que teve a capacidade de trabalho comprometida por um agressor que não era estranho às atividades da empresa. De acordo com o relator, o caso se enquadra na responsabilidade civil objetiva, que responsabiliza o empregador por atos dos empregados, ainda que não haja culpa. A decisão foi unânime. Há 2 dias para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, muitos estudantes ainda estão com um olho nos estudos e o outro nos noticiários. A realização das provas ainda é questionada no Judiciário. No Amazonas, a Justiça Federal autorizou a suspensão do exame. Um decreto publicado pelo governo do Amazonas confirma a suspensão das provas. O estado vivencia a pior crise sanitária desde o início da pandemia. A suspensão do exame no Amazonas foi determinada pela Justiça Federal nesta quinta-feira, sob pena de multa no valor de R$100 mil pelo descumprimento da decisão. No restante do país, pelo menos por enquanto, a realização do exame está liberada. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou o recurso da Defensoria Pública da União, que pedia o adiamento da decisão. Para o desembargador Antônio Carlos Cedenho, as medidas sanitárias em vigor minimizam o risco de contaminação. E assim como as eleições não foram adiadas, o Enem é um interesse público de difícil suspensão. O magistrado alega ainda que a escolha da data foi discutida com antecedência entre União, estados e municípios, inclusive com a participação dos alunos, e que não foi uma decisão isolada do Ministério da Educação. Mas os questionamentos continuam. No Distrito Federal, o Ministério Público Federal encaminhou ofício ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e ao Ministério da Educação, pedindo que seja avaliada a possibilidade de adiamento. O ofício pede ainda que sejam informadas em 24 horas as medidas adotadas para impedir o risco de contágio. O Ministério Público também acionou a Diretoria de Vigilância Sanitária para que informe também em 24 horas quais as orientações que recebeu do MEC e se existe um planejamento para fiscalizar as medidas de segurança. Por enquanto, as provas no Distrito Federal estão mantidas.
E a gente fala mais sobre essa questão do Enem com o advogado Melilo Nascimento, que está conosco por videoconferência ao vivo. Muito obrigada pela participação, doutor. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. O Enem já chegou a ser adiado algumas vezes pelo INEP. Agora, às vésperas de uma segunda onda, ao que tudo indica, as instituições estão muito aflitas, né? Os estudantes, principalmente, estão muito aflitas quanto à realização dessas provas. Essa judicialização, doutor, era esperada nesse momento? Claro, além do fato de que tudo e todos no Brasil judicializam todos os temas possíveis e imagináveis, é óbvio que diante de um quadro em que todos estão muito preocupados, não só os 5,7 milhões de estudantes, mas também os funcionários que vão trabalhar no Enem, as famílias, tanto dos funcionários como dos estudantes, as autoridades sanitárias e também os órgãos de controle, como o Ministério Público, você se vê diante de uma grande encruzilhada, diante de um quadro de pouca previsibilidade do que pode ocorrer depois da realização do Enem. E o caso de Manaus, que já foi aí explicado no jornal de hoje, é muito evidente do que pode vir a acontecer diante de uma situação tão grave como esta. O que os estudantes devem fazer neste momento de tanta incerteza, de tanta insegurança? É se preparar para a prova mesmo, esperar até as vésperas para saber se vai ter um novo adiamento ou não, se preparar ali para uma possível judicialização em relação à perda da prova, por exemplo? Parece-me que os estudantes têm que aguardar as definições e reduzir a ansiedade. Eu sou professor há várias décadas e sei como os estudantes ficam ansiosos ante a própria prova. Só por isso já é um motivo de tensão. Eu creio que, por mais que haja tentativas, a gente vai continuar nessa situação de incerteza até um pouco antes da prova acontecer. Portanto, além de ficarem ligados nas suas tarefas como estudantes, eles também deverão ficar aí preocupados com o noticiário e ver se há alguma mudança. No Amazonas, já especialmente em Manaus, já houve a definição da Justiça Federal. Em outros estados, nós vamos ficar aí até sábado com esse tipo de debate, mas a judicialização, ela sempre deixa esse grau de incerteza. Então, estudantes que estão nos assistindo, as famílias, tenham um pouco de paciência e compreendamos que é também uma etapa muito fora dos padrões de nossa vida brasileira. Vale lembrar que a decisão da Justiça Federal foi para o estado do Amazonas, né? Isso não cabe a outros estados, então os estudantes de outros estados precisam ficar atentos a isso, né? Exatamente. Quando a gente fala de aguardar decisões judiciais, cada Tribunal Federal precisa tomar a sua decisão, já que se trata do INEP, que é de gestão do governo federal? Sim, pelo modelo do sistema jurídico brasileiro, cada competência da Justiça Federal pode avaliar também por Estado e, obviamente, o INEP está enfrentando essa questão pontualmente. Veja que no caso do Amazonas, a própria Advocacia Geral da União recorreu para que se realize o Enem nas circunstâncias que nós estamos acompanhando. Então, essa litigiosidade vai acontecer o tempo todo e a gente, infelizmente, fica diante desse quadro de incertezas. O grande evento, o Enem, que é um sistema já testado, exige uma série de cuidados. E é importante que a gente perceba que essa judicialização complica muito a gestão disso, inclusive de cada estudante, das famílias e também do próprio INEP. Então a gente está aí diante de muito cuidado, né? Vamos ter que ter cuidado redobrado. Verdade. Muito obrigada, doutor Melilo Nascimento. Eu agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E veja a seguir, Superior Tribunal de Justiça cria núcleo com foco em ações coletivas. A gente explica já já. A Constituição Federal de 88 foi um marco importante na tutela do consumidor no Brasil.
não apenas porque reconhecia essa categoria como merecedora de tratamento jurídico diferenciado, como no artigo 170, inciso 5º, a colocou no mesmo patamar da livre iniciativa como um dos pilares da ordem econômica. O Superior Tribunal de Justiça criou um núcleo com foco nas ações coletivas e reforça a gestão de precedentes da Corte. Quando um determinado grupo de pessoas percebe que seus direitos foram desrespeitados ou ameaçados, é possível entrar na Justiça e isso pode ser feito em um único processo. É a chamada ação coletiva. O julgamento de um único caso pode afetar milhões de pessoas ou uma categoria inteira de profissionais. Nesse caso, não existe um único titular de direito, fugindo um pouco da habitualidade dos processos judiciais, em que a parte A pleiteia seu direito contra a parte B. Então, na ação coletiva, você não precisa especificar exatamente quem é aquele titular de direito, porque estão sendo tratados a respeito de grupos, de um grupo ou grupos de pessoas que estão vinculadas pelo mesmo direito transindividual. Para organizar as informações sobre os processos coletivos e evitar, por exemplo, que novas ações individuais com temas semelhantes sejam ajuizadas na Justiça, os tribunais de todo o país estão criando núcleos para monitoramento das ações coletivas. Em cumprimento a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o STJ também já instituiu um núcleo para tratar dessas ações e que agora passa a integrar a estrutura do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Segundo a assessora substituta do núcleo, essa nova forma de gestão dará mais eficácia a essas ações que até agora vinham sendo julgadas sem que os tribunais tivessem como monitorar os temas ou delimitar os titulares dos direitos em discussão. A partir da sistematização, a gente conseguir monitorar o trâmite dessas ações e, com isso, a gente poder dar essas informações na nossa página de uma forma que se torne acessível e ao jurisdicionado. É muito importante, porque com essa sistematização a gente consegue viabilizar a gestão dos acervos dentro do tribunal e também auxilia não só o Ministério Público, as defensorias e os próprios magistrados na celeridade do julgamento e na conciliação. Os núcleos também viabilizarão o funcionamento do Cadastro Nacional de Ações Coletivas, instituído pelo CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A gente vai consolidar essas informações dentro do GEPNAC e enviar essas informações para o CNJ, compilando dentro do Cadastro Nacional. E isso permite que a gente tenha acesso a todas as ações coletivas que vão tramitar, por exemplo, no país. A Comissão Gestora de Precedentes do STJ, integrada pelos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Suzete Magalhães, Rogério Schietti Cruz e Moura Ribeiro, ficará responsável pela gestão do Núcleo de Ações Coletivas e passará a se chamar Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas. Mesmo com o atendimento presencial suspenso desde março do ano passado por causa da pandemia, a Central do Cidadão ainda é o principal meio de comunicação entre a Suprema Corte, advogados e a sociedade. Nos últimos 10 meses, mais de 37 mil atendimentos foram realizados de forma remota. O canal de comunicação do Supremo Tribunal Federal foi criado em 2008 e, neste período de distanciamento social, intensificou o atendimento à população. O senhor já tentou realizar o procedimento por outros navegadores e, mesmo assim, não consegue fazer o credenciamento? Os 18 profissionais do setor responderam mais de 8 mil formulários eletrônicos, encaminhados por cidadãos entre março e dezembro do ano passado. Neste período, 850 pessoas entraram com pedido via Lei de Acesso à Informação para obter mais dados sobre o judiciário. Além disso, cerca de 23 mil ligações telefônicas foram atendidas e outros 5.500 e-mails respondidos. A maior parte das demandas vem de cidadãos comuns que querem saber como está o andamento dos processos. Existe um terceiro formulário onde também o cidadão e especialmente o público de advogados pode buscar informações relacionadas aos processos em trâmite no tribunal, bem como procedimentos judiciais e serviços do tribunal, como, por exemplo, peticionamento eletrônico e a forma de funcionamento do tribunal.
Para agilizar o trabalho da Central do Cidadão neste período de crise, a Suprema Corte investiu na modernização dos formulários eletrônicos, tornando o sistema mais intuitivo e fácil, o que simplifica a experiência de quem precisa da informação. Essas medidas atendem ao Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. A Lei Federal de 2017 determina uma série de medidas para assegurar a transparência e o acesso das pessoas aos serviços e à administração pública. As manifestações apresentadas pelos cidadãos a partir dos nossos formulários eletrônicos são de extrema importância para a administração do tribunal, porque a partir delas nós temos condições não só de falar com um cidadão, né, e tratar diretamente com ele, que é o ponto mais importante e essencial para a gente, mas também oportunidade de aprimorar os nossos serviços administrativos, fomentar a transparência do tribunal, porque a partir das dúvidas que aparecem, nós vamos constantemente aperfeiçoando o nosso site e aprimorando os serviços que são prestados aos cidadãos. A Central do Cidadão ainda é responsável por receber e distribuir todas as correspondências que chegam à mais alta corte do país, bem como pelo envio dessas respostas. O telefone da Central do Cidadão do Supremo é 61-3217-3000 e funciona de 8 da manhã às 8 da noite. Para fazer um pedido via e-mail, basta acessar o portal stf.jus.br/Central do Cidadão sem o tio. O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.